nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas e gostaria de pedir para vocês, como sempre, humildemente, para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantíssimas do timão aí no mercado da bola. Será que pode estar chegando reforço ainda este ano ou não? O Corintianeiro vai explicar para você de forma detalhada. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo de hoje falando aí sobre a grande estreia que o Lucas Veríssimo fez diante do Cruzeiro. Um jogador que fez uma boa partida, apesar de estar muito tempo parado. Um jogador que fez uma partida segura. Um jogador que administrou bem. Que muito difícil o Lucas Veríssimo perder sequer uma bola de cabeça. Apesar de estar sem ritmo de jogo, fez uma boa estreia. Então o Corinthians aí deve começar a olhar o Lucas Veríssimo com bons olhos. Foi o que eu falei nos vídeos passados. O jogador estava treinando bem, estava bem fisicamente. Por que não jogou contra o São Paulo? Voltamos naquela velha história, a insistência de Vanderlei Luxemburgo em permanecer aí com Gil e Fábio Santos sempre. Mas diante da partida contra o Cruzeiro, o Corinthians deve sim olhar com bons olhos para o Lucas Veríssimo para ele começar a ganhar corpo e ser titular nesse time. Porque o nosso sistema defensivo é um sistema deficitário. O Gil erra muitas bolas, joga muitos jogos mal. Então ele tem uma oscilação muito grande, o Gil, e não podemos ter isso. Com o Lucas Veríssimo bem condicionado, com o ritmo de jogo, e o Murilo, nos tornamos mais fortes defensivamente. Mas eu quero que vocês comentem aí. A sua opinião no nosso canal é de grande importância. Fiel, e hoje teremos as 5 perguntas no final do vídeo respondidas dos inscritos, hein? Então fiquem aí até o final, que às vezes a sua pergunta está no vídeo de hoje, tá? Fiquem até o final deste vídeo, porque vamos falar agora sobre o Watson, meio atacante do Corinthians, um jogador de profundidade que foi vendido para o Nantes da França pelo valor de 5 milhões de euros, equivalente a 27 milhões de reais. O Corinthians ainda tem 20% do jogador nessa transação. Fiel, é mais um jogador que deixa o Corinthians. O Watson não era nenhum craque, mas é um jogador habilidoso, um jogador rápido, um jogador, se eu não me engano, que tem apenas 22 anos. Então o Corinthians tem essa mania, tem essa má gestão que vende os nossos jogadores mal. 27 milhões no Watson é pouco, é muito novo, é muito habilidoso, é muito rápido. Como eu disse, não é nenhum craque, mas estava ganhando a confiança do Vanderlei Luxemburgo, foi titular do Corinthians por muito tempo com o Vitor Pereira. É um jogador que sempre entra bem, é um jogador regular, mantém a regularidade, não é aquele jogador que decide, não é aquela estrela igual o Roger Guedes era, mas é um jogador totalmente regular, um jogador de desafogo, um jogador de profundidade, que sempre ajudou o Corinthians. O Corinthians perde mais um jogador. Corintianeiro, foi mal vendido. Os valores não são tão ruins, mas também não são bons. Como eu disse aqui, eu venderia o Watson por mais caro, mas ainda o Corinthians tem 20% nele. A questão é a reposição, porque quando o Corinthians começa a vender os seus atletas, que nem perdemos o Roger Guedes, vamos perder o Murilo, que já está vendido, perdemos o Watson agora, perdemos o Robert Renan, perdemos o Mantuan, perdemos o Duqueiroz, que já tudo bem, já não estava jogando bom futebol. Então o Corinthians começa a perder peças, engrenagens importantes. Beleza, está vendido, não está vendendo bem, beleza, isso já esperamos dessa diretoria incompetente, mas a reposição ela é importante e não está tendo reposição das peças do Corinthians. Vocês estão vendo aí o Corinthians ouvir falar que está negociando com alguém? Logo mais tem uma pergunta do inscrito aí sobre o Soteldo e eu vou responder para vocês aqui de forma atualizada, tá? Fiquem até o final desse vídeo. Vocês estão vendo o Corinthians negociar em negociações avançadas com algum jogador? Até porque estamos com uma janela de transferência fechada. Podemos contratar um jogador que não tem contrato vigente. Então o Corinthians doa suas peças, porque isso é uma doação, é um Bradesco completo do Corinthians. Ele doa suas peças e não repõe a altura. Não repondo a altura, nosso time cai tecnicamente. Vamos disputar o Brasileirão aí e temos a sequência da Copa Sul-Americana sem o Watson, que sempre nos ajudou. E temos informações importantes que o Vanderlei Luxemburgo não deu aval para vender o Watson. Mas parece que o Corinthians está passando fome.
Qualquer 15, 20 milhões, não, vai embora. Não, vai embora. Tchau, tchau, até logo. Pô, o Corinthians não valoriza seus jogadores, cara. Daqui a pouco parece uma proposta pro Gabriel Moscardo também aí de 25, 30 milhões, tchau. Parece uma proposta pro Ron de Oliveira aí de 30, 25 milhões também, tchau. Pô, tá passando fome? Tá vendendo almoço para comprar a janta? Um clube que em 2022 arrecadou 880 milhões de reais. Pessoal, eu não sou contra o André Negão como candidato a presidente do Corinthians. Eu sou contra ele estar na renovação e transparência. Porque essa gestão é que faz isso. Essa gestão que não valoriza o jogador, que não renova com o Bruno Mendes, que vamos perder um zagueiro de 23 anos aí com perspectiva de venda enorme. É um time que doa seus jogadores e não contrata, que deixou o Roger Guedes ir sem jogar semifinal contra o São Paulo, jogo de volta. Um jogador que tinha 43 gols, artilheiro do time, artilheiro da Neoquímica Arena. Então você deixa o jogador e não faz ele ficar para jogar pelo menos a semifinal. Que foda-se o Qatar, cara. Então é um time que vende e não repõe. O São Paulo ganhou a classificação do Corinthians fora das 4 linhas. Porque o São Paulo viu que era necessário reforçar. E está na final contra o Flamengo, com chances de título. Porque ele foi lá e trouxe o Lucas Moura, um jogador que fez a diferença contra o Corinthians. O Corinthians deixou o seu melhor jogador aí, que poderia fazer a diferença contra o São Paulo, e não trouxe ninguém. E tinha jogadores que se ofereceram para jogar no Corinthians. Igual o Luciano Vieto, que já arrumou o clube, igual o Alex Sanches. Então o Corinthians deixa de repor, só quer vender, vender. É contra essa gestão que eu sou. Sou contra renovação e transparência. Sou contra renovação e transparência há 16 anos no poder. Se o André Negão ganhar, essa corja já vai continuar tudo. Duílio, com certeza vai ter um cargo lá. Alessandro Nunes, André Sanches mandando por fora. Essa mesma corja, mesma latada, os mesmos caras. Então precisamos de renovação sim, mas de uma renovação completa, de uma renovação sincera, de um cara novo, com ideias novas, com jeito de gestão novo, com jeito de administrar um clube de forma diferente, com uma forma diferente de pensar. Fiel, nós corintianos aqui, eu faço uma pergunta para vocês aqui agora. Faz quanto tempo que vocês não escutam falar que o Corinthians foi lá e contratou um jogador com um contrato vigente? Que foi lá e fez uma proposta que não teve como segurar o atleta. Veio o Matias Rojas, é verdade, por 1.800.000 dólares. E o Fausto Vera, lá do Argentino Júnior, que comprou em 300 prestações. O resto do elenco do Corinthians inteiro é oportunidade de mercado. Jogador sem contrato, jogador com contrato vencendo, troca. O Yuri Alberto veio, o Corinthians deu meio time no Yuri Alberto. Então é um clube mal administrado. É um clube que não consegue gerir suas finanças. Como que um clube, a marca Corinthians, arrecada 880 milhões de reais em 2022 e você não tem, cara, um atacante que chega de peso para repor o Roger Guedes? Isso é inadmissível. Como que a gente não tem um zagueiro de peso porque o Gil só estava fazendo cagada? Como que a gente não tem um treinador da Europa que chega para resolver? Como que a gente não tem um lateral esquerdo com essas cifras que o Corinthians arrecadou? Não faz sentido. Não existe. Não tem como, cara. Então é um clube totalmente mal gerido, mal administrado, que eu sonho um dia ver o Corinthians na mão de pessoas com integridade, de pessoas íntegras, com bons administradores, corretos. Porque esse time Corinthians, cara, é para estar nas alturas, nas nuvens, porque a marca Corinthians vende muito, fiel. Vende muito e não é bem administrada. Mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião no nosso canal é de grande importância, eu respondo todos os comentários. Porque ainda aí sobre o mercado da bola, o Corinthians contratou, vamos dizer assim, o atacante Gustavo Mosquito, renovou o seu contrato até 2026, que foi muito bom. O Mosquito é a mesma pegada do Watson, não é um jogador craque, não é um jogador decisivo, não é um jogador que vai chegar e resolver os nossos problemas, mas é um jogador rápido, é um jogador que tem força de vontade, é um jogador que tem garra, que tem raça, que tem a cara do Corinthians, que foi muito bem servido lá na época do Vitor Pereira, na época do Silvinho, ele chegou a ser titular absoluto. Mosquito aí que não fazia muitos gols, mas sofria muitos pênaltis pela sua rapidez. E ontem demonstrou o que é força de vontade, o que é garra contra o Cruzeiro, desculpa.
que é garra, o que é força de vontade. O Mosquito, cara, jogou muita bola. Ele entrou, fez o gol no finalzinho, com uma ótima jogada aí do Romero, tá? Que é importante o Romero voltar bem também, entrar nesses jogos bem, até porque a sequência do Brasileiro ela é muito longa. Então o Corinthians acerta com o Gustavo Mosquito, renovado até 2026, e é um jogador não para ser titular, na minha humilde opinião, mas para compor elenco. Um jogador para segundo tempo, um jogador para entrar e demonstrar toda a sua raça que ele demonstra, um jogador quando o time não estiver bem entrar. O Corinthians fez muito bem aí em renovar com o Gustavo Mosquito, até porque ele não tem proposta. Porque qualquer proposta que ele tiver, tchau. Que é assim que o Corinthians gere os seus atacantes, os seus jogadores. Fiel, eu trouxe para vocês aqui no vídeo anterior que o Corinthians não iria fechar mais com ninguém. Que a janela estava fechada, as inscrições para o Campeonato Brasileiro eram até o dia 15 e o Corinthians não contratou. Então, mesmo que o Corinthians contrate um jogador agora, nesse exato momento, agora, ele não pode disputar mais o Brasileirão. Então, ele vai ficar aí até dezembro parado, recebendo. Não faz sentido nenhum. Por isso que o Corinthians, na minha humilde opinião, encerra o seu vínculo de contratações, tá? Corinthians, na minha opinião, não traz mais ninguém. Essa é a opinião do corintianeiro. Então, aí, muitos jogadores que vocês podem ver, especulações, fiquem meio com o pé atrás, tá, Fiel? Porque não faz sentido, que essa diretoria é totalmente passiva em matéria de mercado da bola, de contratações, e eu não confio que ela possa trazer alguém. O que pode acontecer aí, temos informações que vou trazer para vocês sobre o Soteldo, o Corinthians pode fechar um acordo verbal. Isso não impede o clube de fechar um acordo verbal com um jogador para 2024. Ou se o jogador vai ficar sem contrato, temos interesse no seu futebol e tal. Isso pode acontecer muito. Devemos lembrar também que o Corinthians amanhã joga aí contra o Estudiantes pela Libertadores, tá, Fiel? Desculpa, pela Sul-Americana. Estudiantes que vai ser o adversário mais difícil que o Corinthians vai enfrentar. O Corinthians poupou seus jogadores para esta partida, então o Corinthians deve ir completinho aí para a partida contra o Estudiantes. O Corinthians deve entrar com o Cássio no gol, formando a linha defensiva com Gil e Murilo, que na minha opinião é errado. Deveria entrar sim com o Lucas Veríssimo, então o Corinthians deve entrar com Gil e Murilo. O lateral esquerdo deve ser o Bruno Mendes, porque o Fagner segue com contusão. E o lateral direito, infelizmente, o Fábio Santos. Se ele tiver vergonha na cara, ele vai pôr o Matheus Bidu. Mas eu acho que ele ainda vai colocar o Fábio Santos. Formando aí o nosso meio campo com o Moscardo, Juan de Oliveira, Renato Augusto e Matias Rojas. Lá no ataque isolado, lá o Yuri Alberto, tá, Fiel? Talvez o Wesley junto aí. Esse deve ser um provável time do Corinthians. Provável, tá? Provável escalação. Uma hora antes da partida sai a escalação oficial. O que esperamos ver é um Corinthians sem medo de jogar bola, até porque vamos jogar aí o Corinthians numa partida super importante. O Corinthians jogou contra o São Paulo só rifando a bola, com medo de jogar. Estudiantes é um time que não tem medo de jogar no Brasil, não tem medo de jogar com estádio lotado, é um time catimbeiro, é um time experiente com competições internacionais. Então basta o Corinthians aí impor na partida, porque a Sul-Americana passou a ser a nossa prioridade, passou a ser a única chance do Corinthians com chances de classificação aí para a Libertadores no ano que vem. Então o Corinthians deve jogar tudo que tem aí na Sul-Americana diante do Estudiantes. Agora eu vou responder as 5 perguntas dos inscritos, Fiel. Aqui que eu valorizo muito os inscritos aqui no nosso canal. Vou responder as 5 perguntas aqui. E a primeira pergunta é do João Lucas, de João Pessoa. Corintianeiro, o que você achou da estreia do Veríssimo? Foi o que eu trouxe aqui, João Lucas. Um zagueiro super seguro, um zagueiro confiante, sem ritmo de jogo e fez uma ótima partida. Ou seja, um jogador que chega para ser titular. Basta o Vanderlei Luxemburgo ter vergonha na sua cara e colocar o jogador no lugar do Gil. Parar com essas posições cativas no Corinthians, que é o senhor Gil e o senhor Fábio Santos, que ninguém aguenta mais e que todos os torcedores já estão de saco cheio desses caras. Espero que Vanderlei Luxemburgo, com mais 3 partidas, com o Lucas Veríssimo ganhando o ritmo de jogo, passe a ser titular absoluto do time. Foi para isso que ele foi contratado. Foi para isso que ele ganha essa bala aí de R$800 mil mensais. A segunda pergunta aqui é do Fernando Guimarães. Corintianeiro, o que você acha sobre o Soteldo do Corinthians? Está sabendo de algo? É isso que eu queria trazer para vocês. E é por isso que o Soteldo estava na capa. Há um tempo atrás, houve uma divergência entre Santos e Tigres do México, em que o Santos não estava querendo mais comprar o jogador devido à sua má fase no clube. Com isso, saiu especulações
que ele poderia ir sim para o Corinthians. Porém, o jogador permanece no Santos e sua fase permanece uma bosta. O que acontece? Houve interesse do Corinthians sim em uma possível transferência do Soteldo, mas isso foi antes do dia 15, após as inscrições do Campeonato Brasileiro fechar. O Soteldo aí podia ficar aí com o Tigres do Messi sem vínculo empregatício e uma possível transferência para o Corinthians, o que não deu em nada. Agora há rumores que o Soteldo poderia ser o novo meio atacante do Corinthians no início de 2024, que já existiam até possíveis conversas. Fiel, só que isso é rumor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui no meu canal, eu trago aqui transparência total. Diferente da diretoria do Corinthians, aqui tem transparência. Vocês nunca vão ver o corintianeiro trazer uma fake news aqui para vocês. Isso é informações, são levantamentos de dados. Porém, eu estou respondendo a pergunta dos inscritos, por isso que eu trouxe, eu não ia nem trazer o Soteldo aqui, justamente por causa disso. Eu não acredito. Porque como que você tem uma administração que vai se encerrar em dezembro, então já é antiético você negociar com o jogador. Se o Augusto Melo ganha as eleições, você não sabe se ele quer negociar. Agora, o que poderia existir aí seria um pedido do Vanderlei Luxemburgo. Caso o Vanderlei Luxemburgo fosse continuar em 2024, eu vou falar para vocês sobre isso aqui também numa pergunta do inscrito, tá? Então, Corinthians aí negocia com o Soteldo, seria um bom jogador para 2024? Eu acredito que não. Se não está jogando lá, vai jogar aqui, que é muito mais pegado no Corinthians, que a camisa é muito mais pesada, que a tradição nossa é 1000 vezes maior que o do Santos? Eu acho que não. O Corinthians deve começar aí o 2024 com jogadores competentes, jogadores que estão jogando bola, não com contratações especulatórias para ver se vai dar certo ou não. Tá? Espero ter respondido sua pergunta aí, Fernando Guimarães. E qualquer coisa aí que pintar de novo, eu trago aqui para vocês, tá? Agora, corintianeiro, o Corinthians vai renovar com o Gil? Pergunta do Everton de Oliveira. Everton de Oliveira, essa é uma incógnita, cara. É um ponto de interrogação. Porque o Gil, há uns tempos atrás, começou a fazer umas partidas boas e depois caiu de novo. É aquela oscilação que a gente fala. E o zagueiro não sabe sair jogando, é só balão, balão, balão. O Gil aí, apesar da sua idade, se não me engano, o Gil tem 32 anos, o seu contrato vence em dezembro agora. E eu acredito que o Corinthians não deve renovar com o Gil. Não renova com o Gil, não renova com o Juliano, não renova com o Fábio Santos, não renova com o Cantilho, não renova com uma patotinha gigante aí, que ocupa aí mais ou menos aí no Corinthians quase 6 milhões de reais em folha salarial. Jogadores que ganham tudo mais de 500 mil. Para vocês terem uma base, só o Cantilho ganha 350 mil reais no Corinthians. E nem relacionado nem jogar ele joga. Você vê o tanto que essa administração gere bem o seu elenco. O André Sanches, por exemplo, que faz parte da renovação e transparência, trouxe o Luan para ganhar 800 mil durante 4 anos. O jogador nem jogava. E, cara, isso é inadmissível, você fazer um contrato desse tamanho para um jogador que já era reserva no Grêmio. Olha quanto dinheiro saiu do clube. Com 800 mil reais, o Corinthians podia trazer um ótimo jogador aí contratado. É um baita salário. Não é qualquer clube que paga um salário desse no Brasil. É o que o Lucas Veríssimo ganha hoje, que chegou com um nível de titularidade absoluta. Essa é a renovação e transparência. Jonatas Cafu, jogadores sem sentido, jogadores de empresário, apenas visando o lucro interno e externo. Tá? Então espero ter respondido sua pergunta aí, Everton Oliveira, porque a quarta pergunta aqui, Fiel, ela é do Pedro Marques. Corintianeiro, é verdade que o Corinthians pode trazer o Davidson? Ô Pedro, não, cara, é mentira, isso aí é espera. Fiel, eu detesto falar mal do trabalho, até porque o meu trabalho não é uma excelência. Então, como que eu posso criticar um companheiro? Eu não sei de onde que ele está trazendo essa informação, eu não sei quem passou essa informação para ele, se a fonte é totalmente confiável, ou se ele faz um trabalho que ele está sendo enganado. Não existe nada entre Corinthians e Davidson, cara. O Corinthians aí jamais contrataria o Davidson, uma porque a janela está fechada, outra porque ele não é um jogador que agrega valor, um jogador que sempre tirou sarro do Corinthians, é um jogador meia boca, de meia boca para baixo. Não é um jogador para nível Corinthians, tá? Isso é jogador para Palmeiras, para time pequeno. A última pergunta aqui, corintianês, o que você acha do Luxemburgo? Deve continuar o trabalho para 2024? Pergunta da Beatriz de Paula, fazendo aí a nossa última pergunta. Beatriz, essa pergunta os inscritos já tinham me feito nos vídeos anteriores, eu respondi da seguinte forma.
Vanderlei Luxemburgo deveria estender até dezembro para a gente ver como que ele vai se sair, para ver se renova ou não. Eu sei que a maioria dos corintianeiros não quer a renovação do Vanderlei Luxemburgo. Eu acredito que se o treinador não ganhar a Sul-Americana, ele vai ficar insustentável no Corinthians. Acredito que com o Mano Menezes livre no mercado, deve ser a primeira opção do Corinthians aí para chegar e resolver o problema. Se a renovação e transparência ganhar, Mano Menezes, porque o André Sanches adora o Mano Menezes. Se o Augusto Melo ganhar, acredito que seja o Mano Menezes também, porque o Mano Menezes já representou no Corinthians, porque o Mano Menezes é ídolo no Corinthians. E porque o Vanderlei Luxemburgo está sendo questionado por muitos torcedores contra o São Paulo totalmente. Ele entrou com uma formação totalmente louca, deixando de colocar o Wesley como titular, deixando de colocar o Matias Rojas para jogar o primeiro tempo. Então é um treinador que jogou aí com o time totalmente recuado, só com o Yuri Alberto isolado. Tanto é que o Corinthians terminou o primeiro tempo sem dar um chute a gol. Então não faz sentido. É um treinador que vai indo bem, 11 partidas invicta e chega numa decisão, se acovarda. O clube do tamanho do Corinthians merece um treinador do tamanho dele, não abaixo dele, com todo respeito ao Vanderlei Luxemburgo. E por tudo que ele já conquistou, eu não acredito que hoje ele está apto a ser treinador do Corinthians. Porém, se for campeão da Sul-Americana, tem grandíssimas chances de renovar o seu contrato aí para 2024. Fiel, essas foram as 5 perguntas dos inscritos. Espero ter respondido bem suas perguntas. Quero agradecer de novo a sua presença aqui e vai Corinthians!